penso que antes da partida havia uma certa apreensão de que o jogo poderia se transformar numa carnificina, de querer, de repente, resolver... eu achava que seria. Eu também. Então, eu acho que tudo que aconteceu antes legitimava esse não vai ser na bola. O cenário criado foi um cenário que, de certa forma, estimulava esse tipo de ideia. Sem dúvida. Tipo, não vai ter jogo. Vão partir para cima, vão tentar dar pontapé, vão tentar provocar jogador, porque já está perdido mesmo. Então é o seguinte, eu vou cair no abismo, mas eu vou levar uns 3, 4. Não. A partir do instante em que a bola rolou, o Peñarol procurou jogar bola. Esbarrou nas suas limitações, tinha uma desvantagem absurda, porque você não perde um confronto de 5-0 e não é assim, vamos lá e vamos mudar essa história. Principalmente diante de um adversário que é superior. O Botafogo tem mais time que o Peñarol, o Botafogo é uma equipe mais forte do que a do Peñarol. E isso fica muito claro nas palavras do Arthur Jorge. Você vê que a Ana estava destacando aqui o Arthur, o Jorge, o Abel Ferreira. O Jorge, para mim, um dos grandes méritos, entre vários que o seu trabalho tem comandando a equipe do Botafogo, é que ele é um obcecado pela ideia de ser ambicioso. Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade com algumas palavras e acha que ser ambicioso é uma coisa ruim. Não, ser ambicioso é ótimo, entende? Desde que você não tenha uma ambição destrutiva, ou seja, eu vou te derrubar para conseguir alguma coisa. Uma ambição com caráter. Uma ambição com caráter, perfeita definição. Eu vou trabalhar muito para conseguir aquilo que eu quero. E ele desenvolveu isso na equipe do Botafogo. O primeiro tempo ontem, claro que alterado, alguns jogadores que, embora titulares, acho que o Vitinho é um jogador que talvez possa render muito mais, ainda não rendeu. Ele perdeu o Matheus Pontes para a final, então ele vai ter que encontrar uma solução para o lado direito. Terminou com o Adrielson atuando por ali, como lateral direito, tem a possibilidade do Danilo Barbosa e tem lá o Vitinho. Mas, enfim, a ideia de ambição, ser ambicioso, foi uma coisa que ele desenvolveu nesses jogadores e é uma coisa que, quando está o time titular em campo, especialmente, você percebe. Uma outra coisa, rapidamente, que é a questão física. A preparação física do Botafogo é muito boa, porque assim, o time joga em alta rotação o tempo inteiro e ele consegue sustentar. Até deu uma oscilada no Campeonato Brasileiro, umas 3 rodadas, que terminava o segundo tempo, ou terminava o primeiro ou terminava o segundo, assim, passava para o segundo tempo mais cansado. Mas eles conseguiram se reequilibrar e a preparação física também está sendo, para mim, um diferencial desse time. E a final, vai ter a final sábado, vai ter o jogo contra o Palmeiras na terça, vai ter o jogo contra o Vitória no sábado anterior. Essa preparação física aí será posta à prova. O Peñarol ainda tem 21 torcedores presos aqui no Brasil por causa da selvageria da semana passada. E, como vocês já devem ter visto em tudo que é lugar, a narrativa no país é de que eles são inocentes, de que uma injustiça foi cometida contra eles, que eles teriam sido emboscados por brasileiros e só estavam reagindo. Não é bem assim, né? Sim, por isso eu disse que o discurso no Uruguai é esse, né? E ontem, ao final do jogo, você vê que tem um fosso com água que separa a torcida do campo. Os jogadores mergulharam nessa água, suja pra caramba, parece. Pegaram uma faixa que estava na arquibancada. Mas não é o torcedor que mergulhou no fosso mesmo. E levaram para o campo e estenderam. Liberdade para os pibes, liberdades para os garotos, né? São 21 presos aqui no Brasil. O Martim talvez tenha mais informações a respeito do sentimento uruguaio nesse momento. Não, o sentimento é esse mesmo, que é alimentado por uma série de outros fatores, de outros eventos acontecidos, não só com torcedores do Uruguai, mas da Argentina e de outros países, que estou justificando, não estou dizendo que isso é... Os caras vieram aqui na praia, barbarizaram. Isso é indefensável. Ninguém está passando pano para isso. Mas virou normal. Torcedor argentino, sobretudo, e Uruguai menos, mas o que acontece na Argentina reverbera muito no Uruguai, vir aqui apanhar da polícia. Aconteceu em Belo Horizonte, aconteceu em Curitiba, aconteceu em São Paulo, aconteceu aqui no Rio, aconteceu no jogo da seleção brasileira no ano passado, aconteceu na final da Libertadores aqui. Então, assim, eu converso com dirigentes de outros países e falo assim, ir jogar no Brasil é um inferno. Batem nos caras, polícia arbitrária, prisões arbitrárias, tenho que pagar fianças altíssimas para soltar os caras. Eu acho que a gente tem que só relativizar, Martim, porque, por exemplo, então, tem prisão de quem chama o outro de macaco. Não, claro. Entende? Para não parecer assim, porque foi preso. Foi preso porque virou para alguém negro e chamou de macaco. Isso. Então vai ser preso porque no Brasil é crime. Aí do outro lado tem todos os jogos de times brasileiros em todos os países da América do Sul tem isso. Tem racismo.
Aí Exatamente. Tem aqui. Então, aí uma coisa vai alimentando a outra e virou um campeonato de quem... Né? Ninguém... Só que nessa versão uruguaia, o secretário de Segurança do Governo do Estado reconheceu que houve uma falha da própria polícia. Dos 3 ônibus que se desgarraram. Exatamente. A própria polícia... Agora, isso é uma coisa, admitida inclusive pelo secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto é que torcedores do Peñarol começaram a vandalizar isso, sem dúvida. Ali. Então, isso. E a versão vendida pelo Peñarol e por parte ou predominantemente da imprensa uruguaia foi de que todo mundo era vítima. Todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente. Então, é assim, quando você vê a imagem de uma mãe, meu filho está lá preso, calma. Isso. Vamos separar o joio do trigo. Há um problema das forças de segurança com dificuldade de se relacionar com torcida, e não apenas com torcida que vem de fora. Isso, espancaram os botafoguenses. Exatamente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro espancou covardemente. Temos um problema. A vida de visitante no Brasil não é fácil. Não só de entre times brasileiros. Não só de visitante. Mas entre times brasileiros. Claro. Sim. Mas o Botafogo era mandante. Claro. E teve um torcedor na saída de um jogo 5-0, o torcedor foi gratuitamente pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu acrescento um problema na situação da semana passada. Semana passada. Exatamente. Primeiro, assim, a gente como jornalista tem que tomar muito cuidado para afirmar coisas, né? Às vezes a gente não tem elementos para afirmar coisas. Então, por exemplo, o que a gente sabe, torcedores do Peñarol vandalizaram, destruíram o patrimônio de trabalhadores da Praia do Recreio, assaltaram o comércio e foram acusados também de assediar as mulheres. Segundo a versão dos brasileiros, essas 3 coisas são a origem do quebra-quebra que aconteceu por lá. Os uruguaios, e todas elas têm imagens para demonstrar, os uruguaios alegam que foram emboscados por brasileiros na Praia do Recreio. Até agora não surgiu nenhuma imagem. Quando o Globocop chega lá para filmar a situação, o caos já estava generalizado. A gente não tem imagens da origem da confusão. Eu não tenho aqui como afirmar qual foi a origem da confusão. E até agora não surgiu nenhuma imagem que corrobore com a versão uruguaia de que eles foram emboscados. Pode ser que surja, então eu tomo cuidado com isso, pode ser que surja. Mas há um elemento, para mim, muito claro, no qual a polícia falha. Quando ela anuncia que prendeu, que deteve 200 uruguaios e 21 seguem detidos, no meu entendimento ela falha ao não prender também os brasileiros que lá foram e saquearam e incendiaram o ônibus do Peñarol. As imagens são muito claras que brasileiros, depois da confusão já estabelecida, foram para lá, tocaram fogo e roubaram o ônibus dos torcedores do Peñarol. E a polícia, até para passar a imagem de imparcialidade, ela poderia ter divulgado que também prendeu os brasileiros que cometeram crime nesse dia. Mesmo em menor número, os brasileiros não podiam ir lá e saquear o ônibus do Peñarol. Então, são esses aí, que estão saqueando o ônibus e saindo de lá orgulhosos, dizendo que haviam roubado e tocado fogo no ônibus do Peñarol. Esses brasileiros também deveriam ter sido detidos por isso. E ao não anunciar que o fez, a polícia brasileira perdeu uma oportunidade de demonstrar que agiu com imparcialidade naquele dia, que não distinguiu quem era uruguaio e quem era brasileiro, que prendeu apenas quem estava cometendo crimes. Isso aconteceu no jogo Brasil-Argentina aqui. A gente viu, a gente estava no Maracanã. Deu uma briga de torcida. Parece só um detalhe que ela não prendeu os 15 brasileiros ali, claro. Mas o diabo mora nos detalhes e ela tinha uma isso ajuda a embasar essa narrativa de que os... Perfeito. Corrente no Uruguai de que são vítimas. E todo torcedor brasileiro que vai num jogo na Argentina ou no Uruguai sempre é vítima de ataques racistas. Em todos os jogos, 100%. Em todos os jogos. Virou, por exemplo, em jogos na Argentina, inclusive, percebe-se torcedores do River. O River e Galo foi um escândalo. Exato. Eles têm orgulho em ficar imitando macaco. Então, a gente tem que relativizar. Nós temos um grandíssimo problema que nós sofremos de complexo de vira-lata. Tudo que se fala de lá, a gente vai, absorve e está tudo certo. Acho que, mais uma vez, e para a Libertadores do ano que vem, onde haverá novamente um predomínio de equipes brasileiras, os órgãos de segurança de várias capitais brasileiras precisam se preparar melhor para municiar, para cuidar de torcidas visitantes. Mas, ao mesmo tempo, tem uma discussão que a Conmebol falha terrivelmente, porque a Conmebol entende que só a questão financeira vai resolver essas ofensas às quais os brasileiros são submetidos, seja na Argentina, seja no Uruguai, que é essa prática de ofender de forma racista o torcedor brasileiro.